Boa noite, tudo bem, gente? Nós vamos começar agora, 7 horas, a nossa live com a Ana. Essa convidada super especial, vou esperar ela entrar para eu contar para vocês como é que a gente parou aqui nesse bate-papo, que foi assim, bem do acaso. Vamos esperar a turma chegar. Pronto. Vem chegando, gente, a gente vai bater um papo hoje sobre escassez de talentos. Como vocês sabem, eu trabalho com florescimento humano dentro das empresas. Trabalho no individual também, mas orientado para treinamento, capacitação e performance através de engajamento, através de bem-estar, saúde mental, felicidade e muitos outros conceitos aí do Oi, boa noite, tudo bem? Oh, nossa convidada chegou. Participar do vídeo, aceitar. Vivi, te autorizei, Ana. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Eu também tô ótima, graças a Deus. Como virginiana, deixa eu arrumar essa listra aqui atrás de mim, que eu vou ficar incomodadíssima. Tô vendo Pronto. ela aí. Aí, ó, vamos deixar assim que tá bom já. Tá Muito bom. ótimo. Não tá aparecendo quase nada. Tudo bem, querida? Bem, meu bem, e você? Obrigada pelo Também. convite, viu? Não, prazer enorme, honra pra mim ser recebido. Gente, eu vou contar pra vocês que eu não conheço a Ana. E aí, eu sou assim, eu sou atrevida. Quando eu gosto de uma pessoa, eu mando uma mensagem, falo aqui, você não quer bater um papo comigo, fazer uma live? E ela na mesma hora, vamos! Na mesma hora, assim, se prontificou, porque a agenda foi, né, o caos. Mas deu É, certo. Ô, eu gosto Ana, muito de aceitar e eu sempre digo que a gente vai ter um desafio, um pequeno desafio chamado agenda, mas a gente faz funcionar. É isso. você é muito maravilhosa. Amei o tempo que a gente ficou aí tentando se acertar, né? Eu Obrigada. assisti, Ana, primeiro, antes de eu contar, né, de onde eu te assisti a primeira vez, fala um pouquinho de você. Eu vi que você tem 20 anos de experiência como executiva de RH, né, nessa área de gestão de pessoas. E que mais? Fala um pouquinho aí da sua história. É psicanalista, que eu sou fã, amo demais. Tá bom. Eu vou fazer a apresentação padrão, duas linhas oficial, e aí a gente vai entrando de pouquinho. Eu sou a Ana Tomazelli, eu sou jornalista de formação. Então, uma jornalista que vira diretora de RH, se forma psicanalista, funda uma ONG e se transforma também em pesquisadora em ciência da religião. Eu pesquiso matrimônio e infidelidade conjugal em lares cristãos pela PUC de São Paulo. E aí vocês sempre fazem essa cara quando vocês descobrem isso. Majoritariamente o que eu faço da vida, né? Hoje eu atuo em muitas frentes, então fui executiva de recursos humanos, olhando bastante para as operações todas de RH ao longo de 25 anos, fiz 19 processos de fusões e aquisições de empresas, então acabei me especializando em implantação e reestruturação de RH dentro e fora do Brasil, então fui diretora regional também. E aí, majoritariamente na área da saúde, mas também passei por alimentação, alimentos e bebidas, né? Auditoria e consultoria, tecnologia. E aí tenho o burnout em 2018, empreendo uma transição de carreira. Eu já fazia algumas outras coisas, decido experimentar um jeito diferente de cuidar de gente. O Denderson, meu sócio, está dizendo que eu sou palestrante internacional, é verdade. Maravilhosa. Também. E junto com o Denderson e com o Jonathan, temos um MBA na Anguera, um MBA de gestão executiva em liderança e gestão de equipes saudáveis. Depois do livro Carreira Sem Sofrer, sou conselheira de empresas, tenho mentoria e faço mentoria de executivos também aqui na Ingemon IT, que é onde eu estou agora, depois de um dia intenso e delicioso de trabalho. O Fábio Câmara, ele me convenceu a voltar para o mundo corporativo de um jeito muito diferente. Então, continuo embrenhada agora de um outro jeito, né? Mentorando só executivos de diretoria e presidência. E, assim, chama para falar, a gente vai.
Reunião da Tupperware, da Rinodê, da Avon, da Natura, onde for, a gente vai conversar, porque me interessa muito trabalhar com o que está vivo, me interessa muito articular novas perguntas a partir do que vocês trazem, e por isso nunca nada é igual, né? Nunca nada, tudo sempre fica diferente. Então Ai, que demais. eu sempre aqui agradeço muito o convite mesmo. Demais, sensacional. E além de tudo, agora é influenciadora, né, gente? Porque só aparece você agora que eu vejo, ó. Menina, que loucura isso, né? Que A minha poder vida. tem essas redes, né? Que poder, não Ó, o é? Luiz com S aí, meu aluno. Oi, professora, maravilhinda. Ah, bonitinhos. Ô, Ana, eu cheguei até você num vídeo seu que super viralizou e eu recebi por várias fontes onde você falava que não é que os jovens não querem ser líderes, né? Que eles não querem ser líderes disfuncionais como nós somos, né? Medicados, divorciados e etc. E a partir dali que eu te conheci, foi seguir seu perfil, falei, gente, eu penso tanta coisa parecida com ela. Tem uns pontos bem polêmicos, mas eu acho que a gente precisa polemizar o assunto, gente, né? Eu comecei aqui antes de você entrar, contando um pouquinho da minha história de consultoria, de treinamento, desenvolvimento, capacitação. E, e aí, quando eu escutei isso, e eu vejo que é o maior desafio que as pessoas têm hoje, elas reclamam o tempo todo, é que não tem gente para contratar. Não tem gente querendo trabalhar, né? Essa geração é preguiçosa, essa geração não quer trabalho. E eu, e eu tento sempre trazer para o lado de dentro, de olhar e falar: olha, gente, será que não tem um para casa aí que a gente não está fazendo? Tem uma lição de casa que também a gente não está conseguindo reter, a gente não está conseguindo manter, né? O que está acontecendo? E tem uma pesquisa bem recente da Accenture falando que, uma pesquisa global, com mais de 90% dos CEOs no mundo falando que o grande problema que eles têm hoje é o problema da escassez de talentos, né? E aí, pegando o gancho no seu olhar e trazendo um pouquinho esse movimento do quiet ambition, né? A gente não quer assumir tanta responsabilidade. Não é porque a nossa geração é preguiçosa, é porque a gente não quer isso que vocês vivem. Uhum. Me fala disso na prática, assim, você que roda muitas empresas, que tem muita experiência, como que é isso aí dentro? É real isso, assim? Se a gente fizesse um para casa melhor, será que as coisas estariam mais tranquilas? Primeiro eu preciso fazer uma pergunta: quantos anos você tem? Eu? Eu tenho 45. 45. Porque você falou de um jeito e com essa carinha, eu falei, gente, eu tô falando com a geração Z aqui, não é possível, né? Então, e aí, né, vamos botar um coração. Aliás, falei do Fábio, ele apareceu aí, deixou um comentário. Que bom que tá todo mundo aí assistindo e depois vai ficar gravado também, né, para quem já Vai. perguntar. Eu acho a sua pergunta muito boa e ela é muito provocativa, porque a resposta direta para ela é sim. É uma realidade, mas tem uma parte da resposta que ela é um pouco pior, que é vai piorar. Então, já para preparar todo mundo, eu gosto de dizer assim: toda vez que eu vou conversar, ou eu vou dar uma palestra, ou eu vou dar uma aula, na primeira metade, todo mundo se deprime. Eu faço todo mundo olhar em volta e falar: meu Deus, não tem mais jeito, o que que a gente vai fazer? Mas fica porque na outra metade, eu vou iluminando alguns caminhos e fazendo algumas provocações de por onde a gente pode caminhar, inclusive pelas experiências que eu acabei construindo hoje em dia, né? Então, sabe, assim, quando a gente fala de talento, eu fico com muita vontade de perguntar o que que a gente está chamando de talento hoje. O que que tem dentro desse guarda-chuva que a gente convencionou chamar de talento, principalmente nos últimos 20 anos? O que que tem aí dentro? Provavelmente, quem responder essa pergunta vai falar as coisas um pouco mais clássicas, né? Ah, capacidade de comunicação, mão na massa, Uhum. hands-on, né? Vai usar ali uns termos em inglês e tudo mais para falar muito desse lugar de que a pessoa com talento, né, aquela pessoa que, em geral, vai fazer mais do que está sendo pedido, vai superar as expectativas. Então, se a gente pega transversalmente uma qualificação desses atributos, a gente vai encontrar coisas muito comuns, como, por exemplo, fazer mais do que se pede. Né? E superar essas expectativas. Então, tem um lugar enraizado para quem, principalmente para quem tem mais de 40 anos, que é essa noção de que você também só avança, só alcança a promoção e só alcança esse sucesso um pouco mais capital e corporativo, na medida em que você faz mais do que te pedem. E isso é uma demonstração, por exemplo, estou pegando só um extrato, né? É uma demonstração de talento.
Hoje que você tem ali esse comprometimento, né? Como o Denis está falando aí pra gente. Então, esse entendimento de que a gente tem algo ali para entregar que vai ser para além. Tem uma expressão em inglês que é o extra mile, né? Você vai andar aquela milha extra. Quer dizer, você vai estar sempre esticando a corda para provar que você merece algo mais. Dentro deste pensamento, e para mim é este pensamento que começa a se esvaziar com as novas gerações criadas por nós. Então, a gente cria uma nova geração para não se submeter, para não passar pelo que eu passei, para que não precise abaixar a cabeça, para que não sofra o que eu sofri, não é? Então, quem tem filho vai muito naturalmente repetir essas frases e vai se empenhar pra caramba para construir um patrimônio, construir ali um lugar financeiro. A gente está falando de pessoas em locais privilegiados, para que essa nova geração não precise passar pelas nossas coisas. Então, logo, a definição de talento ela vai deslocar, na minha Uhum, visão. Então, o que eu vejo dentro das empresas é que sim, essa é uma realidade. Primeiro, porque a gente está falando de uma métrica que parece que não cabe mais quando a gente pega esse eixo do jovem privilegiado, e eu estou falando especificamente do jovem branco, do eixo urbano sul-sudeste Brasília, tá certo? Então, quando a gente pega este jovem, você fala, bom, então, peraí, talvez a noção de talento tenha mudado, até porque outras coisas dentro de talento da nossa época, inteligência matemática, capacidade de articulação. Então, quando você olha para as capacidades artísticas no mundo corporativo, isso não é valorizado. uhum, Mas aí inventaram um negocinho, uma competência chamada criatividade. Aí você sim. fala, ué, onde é que uma coisa se dissocia da outra? Sendo que a gente vem de um ensino básico que não privilegia o lugar da criatividade. Aí, quando é adulto, quer que a gente seja criativo como? Então, para mim, tem umas coisas que não fazem muito sentido. É muito mais uma questão da gente aprender a ler dado social, né? A ter um letramento social, para entender que vai piorar. Mas eu vou deixar essa parte da resposta da depressão para daqui a pouco. É assim, vai piorar se a gente não atualizar a nossa mente, né? Vai piorar se a gente não entender essas mudanças, né? Vamos falar, eu estava pensando outro dia, assim, eu estava vendo sobre a tendência do polywork, da gente trabalhar em mais de um, né? De meio horário aqui, meio horário ali, dessa geração buscar essa independência, essa liberdade, o home office, enfim, flexibilidade, outras coisas que pesam muito hoje em dia. E isso automaticamente afeta, por exemplo, o turnover. Se a gente continuar olhando para o turnover como a gente sempre olhou, aquela pessoa que entrava com 16 saía com 56, aposentada, né? A gente vai continuar achando que ele está crescendo sem olhar para mudanças, para o movimento diferente que está hoje no mercado. Então, acho que a gente vai ter que repensar tanta coisa, a forma de enxergar os indicadores, a forma de enxergar esses talentos, essas necessidades, e tirar esse olhar da geração da preguiça, assim. Eu acho que eles têm, não é menos ambição, mas talvez, assim, sem uma pretensão de ter carreiras meteóricas, assim, né? De crescer igual a gente tinha, de conquistar, de ter, enfim. E aí, eu vejo que dentro das empresas, os líderes, as lideranças, elas não têm essa mentalidade. É muito mais fácil falar que o problema é que eles não querem fazer do que a gente entender que mudou realmente. E que eles não pensam como eu penso. E é isso que eu tô sentindo que tá muito desafiador. Pois é. Tem uma coisa que vai se impor, que a gente não pode perder de vista, que é a força do capital. Então, a gente vive numa sociedade capitalista que tem um jeito de existir. E esse jeito, pasmem, foi a gente que inventou. Porque Uhum. às vezes eu tenho a sensação que as pessoas dão as coisas por naturais. Ah, é assim porque é assim. Não, é assim porque a gente inventou assim. E E a porque gente dá pode desinventar certo, deu isso. certo até agora, né? Então, deu certo em que termos? E esse é o ponto. O que me parece que está acontecendo, de novo, é um deslocamento dos eixos e dos atributos de relevância. Por quê? Quando a gente olha para essa geração e fala, eles não querem trabalhar, e aí não tem sucessão, né? Os programas de RH vão ficando desesperados, porque quem que a gente vai fazer, vou colocar no programa de sucessão, se a pessoa não quer ficar e etc. Mas sem se perguntar e sem entender que quando a gente olha para os indicadores de permanência
numa empresa, mesmo empresas que são tidas como muito suprassumo do desejo, como Google, né, Meta, etc., a média das pessoas é de 2 anos e 3 meses. Então, este tempo como ciclo, ele não é suficiente para a gente contemplar as questões de sucessão. E daí é o seguinte, quando vem uma geração e diz, neste modelo eu não quero, vai começar a existir um esgarçamento. Então, o capital vai dizer, eu preciso de mão de obra, eu preciso de mão de obra, eu preciso de mão de obra, porque esse boleto tem que ser pago. A gente precisa pagar água, luz, telefone, etc. E se você não nasceu herdeiro de dinheiro, se você só nasceu herdeiro de dívidas, traumas e doenças, você vai precisar trabalhar. Porque esse negócio de, eu não sou herdeiro. Eu digo, gente, todo mundo é herdeiro, em alguma medida, de alguma coisa, né? Você pode não ser herdeiro de dinheiro, mas herdeiro de alguma coisa provavelmente você é. Então, A veja só. psicanalista tá falando agora, né? Exatamente. Então, a hora que a gente desenha esse quadro e a gente entende que dentro das empresas, e aí eu tenho a tendência a concordar com você, mas eu vou fazer uma contribuição, né? Quando você fala assim, a gente tem que mudar o nosso jeito de pensar, né? O nosso mindset, alguma coisa nesse sentido. Sim, mas a gente também tem que entender que a estrutura do capital, ela vai ser mandatória por muito tempo ainda. Né? De muitas formas. Então, também quando a gente fala, deu certo em que sentido? Se a gente tem um planeta fragilizado, entrando em colapso. É, Então, essas é, métricas. Pode falar, pode falar. É isso que eu pensei, assim, quando esse deu certo e esse funcionou, era até a gente não ter o país mais ansioso do mundo, o país número 1 em consumo de Rivotril, o crescimento de afastamento por doenças de saúde mental, crescendo de 2022 para 2023, quase 40%. Então, assim, por mais que a gente tenha aí o capitalismo direcionando a gente para essa competitividade, menos colaboração, enfim, um monte de coisas que a gente sabe, não vai chegar uma hora que vai colapsar, e essa hora não está chegando porque a gente está esgotando o capital humano, puxando a corda, até uma hora que não tem jeito, assim, Que, né? Burnout não virou doença de trabalho, porque a gente achou bonito. Eu penso assim, né? que bom que você falou isso, porque tem uma coisa que eu tenho repetido muito desde a pandemia, que é no capitalismo não dá até ter que dar. Então, quando começou a pandemia, eu vi empresas que resistiram por 20 anos a testar o home office virarem o home office em 15 dias. Então, Uhum. veja, a gente precisa entender que esses tensionamentos e esses manejos do que a gente chama de patologias do social, eles vão existir até que o capital comece a sofrer com a escassez de mão de obra ou com o adoecimento da mão de obra mais do que já está. Então, veja só, para a gente promover uma mudança, já tem bastante gente olhando para isso. A gente no terceiro setor olha muito para isso. A ONG da qual eu sou uma das fundadoras, que é o IPFEM, o Instituto de Pesquisa e Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas, é uma ONG de educação e saúde mental, baseada em dados, né, no mercado de trabalho. E nós estamos posicionados em um dos objetivos da ONU, que é o 8, que é trabalho decente. Então, a gente discute muito uma empregabilidade responsável. Não é só a gente ficar gerando emprego, mas com que qualidade também a gente está gerando esse emprego e, principalmente, qual é a qualidade das relações. Então, isso entendido, a gente também precisa entender que dentro desse sistema que é tão estruturante, né, e tão mandatório nesse aspecto, e que não, o dinheiro ele não aceita nem desaforo, né, e muitas vezes nem discussão. Dentro de um sistema como esse, para algo realmente mudar de forma, eu vou chamar de definitiva entre aspas, porque em processo histórico vai, vem, até que Adaptando. vai. Né? A gente que está no meio do processo histórico não se dá muito conta, mas quem vai estar no futuro vai olhar para cá e vai falar: olha, a transição do trabalho presencial para o trabalho remoto foi assim, teve a pandemia, transicionou. No caso, não. Né? Então, a gente talvez não esteja aqui para contar a história, mas neste entendimento de que precisa existir um tensionamento tal que daí a coisa piora e daí todo mundo para e fala: bom, agora que o capital não tem mais aluno no Senai para se formar operador de torno para as fábricas, agora a gente tem que fazer alguma coisa. Então, veja, essas escassezes, né? Vamos chamar assim, elas estão começando a acontecer e a pipocar. Agora elas estão ficando muito prementes na liderança, está começando a aparecer bastante.
Claramente, as soluções que a gente tem de gestão de pessoas, de RH, há 20, 25 anos, nenhuma delas, e eu falo isso com muita tranquilidade, nenhuma delas dá conta do que a gente tem para fazer. E se a gente não entender que a gente precisa experimentar novos formatos, não dá mais para a gente achar que sabe o que funciona. A gente vai descobrir o que funciona fazendo. E aí, pegando, claro, algumas premissas, que é esse trabalho que a gente faz aqui na Engemon IT, de mentoria de executivos, que é, bom, então tá bom, a gente vai olhar para os indivíduos de uma forma bem newtoniana, né? Então, o elemento químico com as suas propriedades, mas a gente também vai cuidar da relação. Porque se a gente pensar do ponto de vista quântico, essa molécula, né, ela vai adquirir uma característica na relação. Então, Uhum, isso aqui é diferente. Uma pessoa pode ser, por exemplo, extremamente sensível ou extremamente nervosa, mas na relação com outra pessoa um pouco mais calma, um pouco mais estável, ela também se regula. Então, a gente vai olhar não só para o que a gente precisa construir individualmente, mas a gente vai olhar para o que a gente precisa construir na relação. Isso não é colocando executivo em sala de aula. Isso é uhum, vivendo a vida junto com ele e proporcionando, inclusive, mediação de conflitos a partir do entendimento de negócio para modular comportamento. Então, veja, tudo aquilo que a gente fazia não funciona mais. Porque eu posso botar todo mundo na sala toda semana para falar de comunicação efetiva. A gente faz isso há 20 anos. Há 20 uhum. anos. Não funciona ou não o suficiente a ponto de dar conta, por exemplo, das questões de saúde mental. E eu acho que para Sim. finalizar a minha resposta, a gente precisa entender que a falência da mão de obra, do ponto de vista de saúde mental da mão de obra, a saúde mental não é da ordem do extraordinário. Ela é da ordem do ordinário. Ela é da ordem das pequenas relações e das pequenas decisões que, como pessoa física, eu tomo dentro do ambiente onde eu estou inserida, a partir do regramento que me é colocado. Ou da segurança, agora está muito na moda falar de segurança psicológica, né? Ou da segurança psicológica ou não, que eu tenho ali para tomar algum risco, sem o medo de sofrer alguma represália, seja ela uma leve brincadeira ou ridicularização, até um desligamento. E aí, só quero, me ocorreu de pontuar uma coisa muito importante. Desde 2018, com a reforma trabalhista, que a gente vai por um caminho que é menos seletista, a gente precisa tomar cuidado com os dados oficiais, porque os dados oficiais, eles dão conta de quem é seletista. E eles estão Uhum. deixando de fora um grande contingente de prestadores de serviço que estão um pouco nesse meio de caminho entre serem uma empresa e serem um profissional, um funcionário, nesse aspecto um pouco mais técnico da coisa. Então, Sim. nem os indicadores que a gente tem hoje, oficiais, eles dão conta do estrago que está acontecendo, porque quando a gente olha para os números de afastamento em saúde mental, eles já são imensos, mas eles não têm os prestadores de serviço porque os prestadores de serviço não estão afastados pelo INSS, Sim. entende? Então, Uhum. esses números, inclusive, eles são subnotificados, porque a métrica não está acompanhando o novo modelo de relação laboral que a gente está estabelecendo. Verdade. Não, a gente estava falando aqui de 280 milhões em 2023, ou seja, é muito além disso, né? Sob a ótica que você está trazendo, a gente está muito além disso. Eu falei que vocês iam se deprimir na primeira metade, né? É, nossa, estou esperando a hora da alegria, né? Por enquanto é a hora da provocação. É Não, isso. mas é isso mesmo. E aí, quando você fala disso, a gente, de saúde mental, tem uma frase da Carla Furtado que eu gosto muito. Você sabe quem é a Carla Furtado, que estudava Felicência? Da Felicência, que estudava Felicidade? Ela faleceu ano passado, né? Foi até logo depois de uma palestra que a gente fez juntas. Pelo menos eu tive a honra de conhecê-la. E ela tem uma frase que fala assim: ó, o trabalho estressa, mas a sua empresa não precisa ser a fonte estressora do trabalho. O trabalho já tem um quê de estresse, assim, naturalmente. Mas a sua empresa não precisa ser a parte que vai potencializar isso. E aí vem esses conceitos de segurança psicológica, e hoje fala muito de assédio moral e tudo, né? E as pessoas tratam como mimimi.
Né? Ah, porque eu não tinha isso, não tinha depressão, não. Eu trabalhava 16 horas e meu pai é assim desses. Nossa, mas hoje o jovem tá cansado, mas antes a gente vestia a camisa da empresa e a gente fazia isso. Talvez esses talentos, né, que você trouxe lá atrás, o que que são esses talentos? Talento é esse, é o que veste a camisa da empresa, é o que morre pela empresa, é o que trabalha 16 horas por dia. Esse realmente é escasso, né? Vai ficar cada vez mais, né? Vai ficar cada vez mais se a gente olha para um espectro social bastante importante. Por outro lado, ainda existem muitas pessoas nas pontas, eu vou chamar nas pontas sociais, muito dedicadas a isso. Ou aquelas pessoas na ponta de cima que foram muito bem formadas, excelentes colégios, intercâmbios, idiomas e etc., que já estão em escolas de negócios desde cedo e, portanto, já são formadas para ocupar posições executivas, em geral, pessoas que acumulam em si muitos marcadores de privilégio, e Sim. aquelas pessoas que ainda estão nos lugares mais periféricos, não só geograficamente, mas na periferia do ponto de vista social, e que ainda estão perseguindo um lugar de melhoria para as próprias gerações seguintes. Porque o que me preocupa muito nessa discussão de geração, principalmente quando a gente fala de Brasil, é que tem uma música que a Elis cantava, que é O Brasil não conhece o Brasil, né? Que era um Brasil com S e um Brasil com Z. Então, Uhum. entendendo que esse país, ele é composto de muitos países. Quando a gente generaliza, isso é muito preocupante, porque a gente carimba pessoas que estão dispostas como pessoas não dispostas só porque elas estão numa determinada faixa etária. Agora, tem muita gente também em classes sociais, a gente chama de menos favorecidas, que também não estão conseguindo entregar esse lugar da dedicação ou não estão conseguindo trabalhar por uma série de marcadores sociais que também não foram feitos para elas. Então, qual é a segurança pública que a gente não entregou ou não melhorou? A segurança alimentar, a questão Transporte. sanitária, né? As seguranças sanitárias, toda a parte de transporte, enfim, entende? Então, currículo básico de escola pública. Então, quando a gente também olha para esse extrato da população, essa é uma mão de obra que também o mercado não quer. Porque, segundo o mercado, não está bem formada. Ou seja, o mercado não contribui socialmente, não participa ativamente do ponto de vista social para que essa mão de obra seja formada, tá certo? E 20, 30 anos Uhum. depois, reclama que a mão de obra Não não tem. é boa o suficiente. Uhum. E aí você fala, bom, e aí a gente continua sem investir em escola básica? A gente Uhum. continua achando que vai demorar muito e a gente vai ficar investindo só em universidade? E a gente não está olhando para a educação básica? Então, esses entendimentos todos, a nova BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular do MEC, é relativamente recente, ainda está muito em implantação, vai demorar bastante ainda. Ela prevê currículo emocional, mas os professores estão prontos para isso? Como é que a gente cuida? Então, quando a gente começa a olhar, agora eu vou começar a finalizar a parte da depressão e vou começar a parte da alegria. Então, quando Eu a te gente começa a olhar para essas perguntar isso, porque eu tô mais deprimida agora. quando a gente começa toda essa conversa olhando para esses volumes de marcadores sociais, esses volumes todos de quando a gente olha a reunião de condomínio, tá todo mundo brigando, quando a gente olha o clube, tá todo mundo brigando, quando a gente olha futebol, tá todo mundo brigando, empresa, tá todo mundo brigando. Empresa pública, empresa privada, terceiro setor, assim, tá todo mundo ruim. Não fica achando que a grama do outro tá mais verde, né? E aí entra uma coisa que a gente tem levado muito, né? O IPFEM tem levado muito para as organizações de uma maneira geral, privadas, públicas, de terceiro setor, que é um combinado de três coisinhas. De preferência que comecem pelo topo da organização, que é o que a gente está fazendo aqui na Engemon IT. Então, que três coisinhas são essas? A Hum. primeira, letramento social. O que é isso? É isso aqui que a gente está fazendo. Olha para o social, olha de onde veio, entende por que essa mão de obra não é boa, assim, assado, tal, tal, tal. Beleza. Letramento social, com um bom banho de loja de consciência de classe, né? Para a gente entender que tem algumas coisas que Sim. a gente ainda precisa prover. E aí a gente vai para uma coisinha que a gente tem chamado de postura cidadã. Então, qual vai ser a nossa postura no mundo, a nossa postura ética diante do mundo? Com as pessoas com quem a gente convive no trabalho, a nossa postura ética como companhia, como é que a gente estabelece, né, esse existir no mundo. Então, eu sou uma pessoa que faz fofoca ou que não faz fofoca? Essa é uma decisão individual. O RH não tem o que fazer. Eu não tenho como regular os grupos de WhatsApp e os banheiros e os almoços. Então, Uhum.
fofoca, a maledicência, a puxada de tapete, que são decisões individuais. São posturas éticas diante do mundo. E essas duas coisas vão desaguar numa terceira, que daí é onde a gente ajuda as organizações a fazerem essas amarrações, que são os pactos coletivos. Quais são os nossos acordos aqui dentro desta empresa? Mas precisa começar em pequeníssimos grupos, de preferência começando por quem manda. Então, como é que a gente vai regular as relações a partir das nossas posturas cidadãs construídas com letramento social? Muito bem. Então, não somos perfeitos, não queremos ser perfeitos, está tudo certo. Mas se para a gente aqui é importante a gente dizer o que sente, por exemplo, ou é importante a gente dizer quando não se gosta de algo que se faz, para que a gente não fique perdendo tempo com um monte de caraminhola na cabeça, a gente precisa de uma reunião de lavanderia. Então, a gente... Isso não é cultura, né, Ana? A gente não tá falando de cultura aí, né? A gente tá falando até de uma Pois coisa é. menor, em vez daquela coisa generalizada. É que para mim a cultura é um bicho que assim, todo mundo fala, mas ninguém sabe o que que é. E a cultura é da ordem do ordinário. A cultura é um combinado daquelas posturas individuais que vão sendo tomadas todos os dias, são as decisões individuais, com os regramentos e as orientações do CNPJ da companhia. Uhum. E aí, quem é o CNPJ da companhia? Isso não é uma entidade, é uma pessoa. É uma pessoa. Se é uma empresa de dono, é o dono que vai dar o tom. É isso. Porque tem a energia dele, tem a centelha dele, tem a visão dessa pessoa que senta nessa cadeira de dona, tá certo? E numa empresa que não é de dono, desse capital fechado, tecnicamente que a gente chama, vai ser a cultura de quem manda. Então, quem manda Do líder. e quem tem o dinheiro. Então, mas não é o líder. Porque o líder, quando a gente olha para o líder na posição de gerência, por exemplo, esse líder pode pouco, mas ele estraga muito. Mas ele pode resolver pouco, mas ele estraga muito. Então, veja, a gente tem que começar essa conversa de cima. A escada a gente começa lavando de cima. Então, em cima, o que é que está acontecendo? E como é que isso está descendo? Então, essas conversas precisam acontecer aqui em cima. Porque muita gente fala assim, mas o RH tem que influenciar. Gente, eu não tenho que influenciar ninguém, a gente está em 2024. Pessoas são importantes. Quem manda numa empresa precisa querer e decidir investir em gente. Eu não vou discutir se é importante ou não. Eu não tive que convencer o Fábio de que pessoas são importantes. Pessoas para ele são importantes. Então, a gente vai fazer um trabalho com elas. Entende isso? Então, tem esse lugar de construção que é muito importante a gente entender que se dentro de uma organização a gente não tem a pessoa que manda liderando esse processo de dizer isso é inegociável, aqui eu vou botar dinheiro, aqui eu não vou botar dinheiro, e fazendo esses acordos muito claros, dando um espaço para dizer o que se sente, no fim do dia, isso sempre foi cultura. Só que a gente fica entendendo essa cultura nessa entidade, essa coisa mágica que vai aparecer, sem se dar conta de que ela é um quê semiótico. Ela é maior do que a soma das partes. Entende? Então, sim, tem um poder que é individual grande, mas esse poder individual pode pouco se quem manda no CNPJ não quer fazer. Aí muita gente me pergunta, então o que que a gente faz? Vai caçar sua turma. Porque tem um monte de gente querendo fazer direito. Um monte, assim, ó. Eu conheço um monte de gente querendo fazer direito, entende? Entendo. Significa que vai ser tudo ótimo, maravilhoso? Não. A gente media conflito. Mas que tem gente, né? Tem gente já com esse olhar, tem gente já entendendo, tem gente já querendo olhar para essas pessoas. E não só do ponto de vista de eu vou olhar porque eu preciso delas, mas eu acho que esse olhar maior que você trouxe, né? De mundo, assim, de pessoas, de serem as coisas mais importantes, não só para a empresa. Que às vezes a gente fala tanto só de engajamento, de motivação, não é olhando só para resultado, acho que a gente está olhando para o humano, né? Está olhando para a pessoa mesmo. É assim, pra mim, é uma conversa tão doida, né? Tão de doido que a gente vai produzindo, que é o seguinte, internamente nos fóruns, nos âmbitos corporativos, porque é uma conversa tão dissociada do social, que pra mim nunca fez sentido, e muito por isso eu decido ingressar no terceiro setor, né? Decido ir para a esfera social. Terceiro setor produz muita tecnologia social, inclusive para resolver problemas de mão de obra para o segundo setor. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em empresas de tecnologia que estão sofrendo com mão de obra,
Eu conheço 3 ou 4 organizações de terceiro setor impecáveis que formam meninas programadoras. Entende? Mas Então, formam, né, Ana? Estão formando, assim, elas estão trazendo para elas um protagonismo, uma ação de o que eu vou fazer, como eu vou fazer, e não estão esperando pronto, chegar, cair do céu. Eu acho que essa parte do formar que você trouxe é muito importante. é exatamente aí que a gente vai chegar, porque o que que eu percebo? As empresas que mais estão tendo dificuldades são as empresas que estão. Ai, mas também o governo não dá educação de qualidade. Ai, mas também as pessoas não querem fazer nada. Ai, mas também não sei o quê, pipipi, papapá, papapá. Então tá bom, gente. É esse caos aqui que a gente Tá tem. Essa desgraça aqui que a gente posto, tem. tá posto. Beleza? O que que a gente vai fazer agora? Não importa se o que aconteceu é culpa minha, não é culpa minha, é responsabilidade nossa fazer alguma coisa. Então, essa conversa de geração, para mim, ela é muito maluca, porque a pergunta que eu tenho feito para as pessoas é o seguinte, principalmente para as pessoas da nossa geração que já passaram dos 40 anos: qual é o compromisso social que você assume com a geração que está chegando de colocar essa geração num lugar melhor? Que compromisso social é esse que você vai assumir com a próxima geração? Porque assim, eu não sei se te contar, você vai morrer. Porque parece, às vezes, que a nossa geração fica brigando como se a gente fosse ficar aqui para sempre e aí a gente não pudesse ceder este lugar para quem está chegando. E eu tenho. E aí você fala, não, gente, daqui a pouco a gente morre. Tudo bem? Então, assim, são eles que vão ficar. Vamos ajudar eles? Porque com certeza, alguém ajudou você quando você era o jovem de alguém. Muita gente olhou para você e falou que você não prestava, que as suas ideias eram horrorosas, que você era rebelde demais. Você só não tinha recurso suficiente para fazer besteira do jeito que tá agora. E também não tinha patrimônio suficiente para isso, porque a nossa inflação também era difícil, né? A gente vem de um crescimento econômico interessante, etc. Enfim, não importa. O grande lance não é possível que essas pessoas que não estendem a mão para o jovem não tenham tido uma pessoa mais velha para estender a mão para eles. E ainda que não tenham tido, por que reproduzir o comportamento perverso? Entende? Então, quando a gente Entendo demais. pensa, então quando a gente pensa juventudes, a gente não pode pensar a juventude nesse lugar de disputa. Por isso que para mim não tem conflito. Não tem conflito. Então, eu falo assim, esses jovens em volta de mim não aprenderam nada. E eu pergunto, isso não diz nada sobre você? Porque os jovens que estão em volta de mim aprenderam muito. São autônomos, são saudáveis, sabem se comunicar, expressam os sentimentos, trabalham, se comprometem, pagam as contas, saíram de casa cedo, entende? Tem relacionamentos saudáveis. Se todo mundo que está em volta de você não aprendeu nada, isso não diz nada sobre você, não é possível. Maravilhoso. Maravilhoso. É bem o que eu acredito também. É bem provocativo. É a gente olhar pra gente. Mas aí pode ter uma coisa até do ego também, né, Ana? Aí a gente já vai lá para a psicanálise mesmo, né? Do ego, da necessidade, da falta de flexibilidade, do perder o lugar. Enfim, ai, são tantas Para coisas que mim devem acontecer. tem isso, mas tem um ponto que eu tenho observado muito, que é, às vezes eu tenho a sensação de que a nossa geração, ela tá muito ressentida com os jovens que rompem o pacto do sofrimento. Que a gente não Então, conseguiu romper. Que a gente não conseguiu romper, né? e circunstancialmente, porque a gente estava ocupado com outras coisas, inclusive em construir patrimônio para eles. Mas a Uhum. gente olha para eles e pensa: puxa vida, por que que eu não fiz isso? Por que que Dá tem até que uma continuar? inveja, né? É isso. Então, veja só. Quando eles fazem esse tipo de movimento, é sobre tudo aquilo que a gente não pôde ser ou não conseguiu ser, mas que eles só são porque a gente fez esse chão para eles. Uhum. Então, não é sobre esse lugar da disputa que vai melhores ou piores. Ah, eles têm pior QI, pior. Gente, pelo amor de Deus. A gente cresceu sem internet. A gente cresceu com fronteira de tempo e espaço. A gente cresceu com um planeta que não inundava o centro de uma Uhum. cidade como Porto Alegre. Sim. Entendem? Então, tudo que a gente tem agora não encontra solução em tudo que a gente já viveu. E esse, para mim, é o grande lance da coisa. Porque a nossa geração
está sentada numas certezas que todas elas viraram farinha. Acabou. Não tem Eu brinco mais. muito. Eu falo, as certezas envelheceram, gente. Ferrou. É isso. É isso. É. Entende? Então, agora a gente precisa olhar, escutar eles, dizer para eles, olha, esse negócio aí faz sentido mesmo que você está dizendo, que você não é doido, não. Mas o capital, para ser mantido, ele precisa disso aqui. Porque sabe uma coisa que eu acho bem maluca também, Dri, assim? É Hum. porque esse jovem não faz nada, ele não se sustenta. Aí eu pergunto, e quem está sustentando esse jovem? Quem está comprando o iPhone dele? Para você reclamar que ele está sem fazer nada, acessando o Instagram de um iPhone novo dentro de casa. Você está dando o iPhone para ele? Não entendo. Esses meninos têm tudo. Talvez o problema seja esse. Terem tudo. Vocês darem tudo. Então, Uhum. veja, cada pessoa, né, cada agrupamento vai se articular de uma forma diferente. E aí o que não entra na minha cabeça é achar que jovem dá em árvore. Entendeu? Ai, nossa, de repente apareceu um jovem que não presta pra nada aqui no meio. Entendeu? Surgiu. Surgiu. É onde eu tava, né? Uhum. Mas, quando a gente vai conversar com a nossa geração, a gente reclama da nossa mãe narcisista, do nosso pai ausente. A gente reclama de quem veio antes. Que eles acabaram Sim. com a nossa vida, que nós somos um fruto disso, um fruto... Eu fui xingada pra caramba no Dia das Mães, não vou nem entrar nessa conversa. Porque falei bem de mãe. Enfim, uma longa história. Mas assim, Esse eu não vi, não. aí eu falei, inclusive, essa é outra discussão geracional. Porque então, nós, Alecrim Dourado, de mais de 40 anos, somos fruto de uma geração muito medíocre em termos emocionais, mas nós não somos a fonte de nenhuma mediocridade? Uhum. Nós Não, pera. somos perfeitos, né? Eu recebo Que fofo. defeitos, mas eu não sou causa de nada? Você fala, não, então Uhum. realmente tem alguma coisa errada aqui. E veja, quero fazer uma observação muito importante. Para mim, a nossa geração, ela é a geração da cisão. Ela é a geração que vive os avanços, principalmente tecnológicos e de comunicação, tá certo? Uhum. Que ganha compreensão e entendimento, principalmente com afrouxamento de religião dogmática. E aí a gente consegue olhar e dizer, por exemplo, casamentos monogâmicos de longo prazo não são mais uma prioridade na minha vida, mas eu ainda não Uhum. consigo viver sem eles. Entende? Então, Uhum. a gente já Sim, consegue entendi. estabelecer outras frentes na vida prioritárias, mas ainda tem um lugar que a gente cumpre, que a gente deseja, que a gente quer. E é assim, certo? É, eu falo muito que assim, a gente aprendeu a reconhecer as nossas emoções, a gente só não sabe lidar com elas. É mais ou menos isso aí. A gente já consegue olhar para as mudanças, a gente só não sabe vivê-las ainda, É né? Dar isso. conta de sustentar, talvez, né? O É desafio é isso. grande, o desafio é bem grande. Então, o desafio é grande. A gente está no meio de um processo histórico. A gente não vai ver os problemas resolvidos na nossa geração. Isso é uma coisa que eu falo para todo mundo no terceiro setor. Se você acha que você vai ser ativista de gênero ou de saúde mental ou de trabalho decente e você vai ver esse problema resolvido na sua geração, eu lamento informar, encontre outra motivação para fazer o que você faz. Porque eu não enxergo retrocesso, não existe retrocesso, Uhum. historicamente, né, na minha leitura, mas não vai ser resolvido na nossa geração. Agora. Então, ou você assume esse compromisso social em ser algo no tempo, ou realmente você está no lugar errado. Porque se você decidir ter uma postura ética cidadã que vai articular certos assuntos, mas você ficar sempre, ai, tá vendo? Não dá em nada. A gente faz e Uhum. fica enxugando gelo. Ai, tá vendo? Olha aí, a gente faz pro outro não fazer. Meu Deus do céu, são 8 Faz a bilhões sua de parte. pessoas. Só faz e Uhum. encontra quem quer fazer junto com você. Entende? Uhum. Só Maravilhoso. faz. Ah, você que vai ali tentar convencer alguém? Tenta um pouquinho. Não quer? Próximo. Quem Uhum. é que quer? Vambora. Quem é que quer? Quem é que quer? Quem é que quer? Entendeu? Então, essa alegoria, para mim, ela funciona muito no capital e na mão de obra, porque é o seguinte, o capital sempre foi assim, né? Não serve troca, não serve troca, não serve troca. Entendendo humanos como recursos. Então, Uhum. peça, a gente troca.
certo? Uhum. Não serve troca, não serve troca, não serve troca. Só que agora não tem mais Não reposição. tá A gente vai tendo fazer o quê? troca. Uhum. Aí a Agora a gente gente vai tem ter que que olhar consertar. para a solução, né? A gente vai ter que olhar para dentro, né? Exatamente. Não é fácil. E Não é aí, fácil. eu vou te perguntar uma coisa, assim, que eu fico pensando como olhar para dentro, como resolver uma questão. Eu atendo muito varejo, Uhum, atendo muito essa turma de shopping, né? Domingo a domingo, feriado, dia santo. E ali a gente está vivendo um desafio imenso também de mão de obra. uhum, E muito por essa questão que você trouxe aí das questões sociais, as pessoas moram muito longe, para elas estarem ali disponíveis naquele horário, elas estão deixando a família e 3 ônibus para chegar, e aquele horário maluco, e não tem feriado, não tem dia santo. E assim, dentro dos meus clientes, eu falo: olha, a gente vai ter que encontrar um jeito aqui de flexibilizar e melhorar, porque ninguém está parando mais. Ninguém pois é, para mais, né? pois é. Como faremos? O que faremos? Acho que precisamos nos perguntar o que temos que parar de fazer. E uma segunda pergunta é do que a gente vai abrir mão. Essa pergunta ela precisa chegar. Do que a gente vai abrir mão para Uhum, acomodar todas as necessidades que a gente tem no momento? Por quê? Esse discurso todo social, ele não é de vitimização, de tirar a responsabilidade do indivíduo, não, nada ele é disso. Ele é real, ele é real. leitura de contexto, É. né? E aí tem uma coisa que eu tenho falado muito também para as posições presenciais, principalmente as posições presenciais por escala e principalmente as 6x1, que vai piorar. Porque a gente tem um novo concorrente chamado internet, Uhum, que vende liberdade geográfica, financeira e de tempo, né? Que é uma realidade, muitas vezes, não de você ficar milionário sempre em 7 dias, às vezes acontece, mas né, não é sempre, né? Não caiam nessa sempre, né? aham, estamos Mas a espertos. internet é de fato um lugar. Eu não sou uma pessoa que trabalho para a internet se beneficia do que eu produzo na minha vida offline, vamos chamar dessa forma, né? Mas sim, tem muita gente empreendendo muita coisa na internet. Então a internet, ela se tornou um grande segmento nessa grande área que a gente está chamando de marketing digital. Significa dizer que as pessoas que têm um pouco mais de recurso, um pouco mais de possibilidade, né, um pouco mais ali de estudo, elas estão optando por trabalhos que são remotos no tempo dela, que podem dar um pouco mais de dinheiro e etc. Por livre, espontânea escolha e vontade, ninguém quer trabalhar 6 dias por semana, até 10 horas da noite. Então, Uhum. veja, esses modelos, só que é incrível, né? Porque quem frequenta o shopping às 10 da noite, daqui a pouco eu vou pegar roupa na lavanderia, no shopping aqui atrás do prédio. Para mim é maravilhoso que o shopping exista até 10 da noite, porque resolve toda a minha vida capitalista. Uhum. Porque tem uma Sim, lavanderia e tem um salão, né? Eu vou pro shopping só para fazer coisa, né? Não vou para passear. Eu vou só para fazer serviço, né? Então tem a costureira, tem isso, tem aquilo. Para quem usufrui, é maravilhoso. É o mesmo pensamento dos motoboys em São Paulo. No trânsito, todo mundo xinga motoboy. Mas na hora que a encomenda do Mercado Livre chega no mesmo dia, maravilhoso. maravilhoso. Ninguém pensa. Uhum. Ninguém reclama. Então, a nossa visão e o nosso aceite de certas condições vai depender da posição que a gente ocupa, de ser beneficiado ou não. Então, em sã consciência, se todo mundo pudesse escolher, ninguém hoje ia estar num trabalho presencial com esta formatação. Uhum. Então, entendendo que toda oportunidade que essas pessoas tiverem, Elas elas vão vão saber. optar por algo diferente. Logo, o que vamos fazer? Ninguém Do que vamos abrir fica. Não é mão? O que vamos sustentável. Não é formar? sustentável. E aí, sabe o que a gente vai começar a ver? Posições de muita base hierárquica custando muito caro. Como já acontece em Uhum. países que têm natalidade baixa, envelhecimento alto. E que estão abrindo a porteira para a imigração para fazer todo o trabalho que a população local não quer Não quer fazer. fazer. E aí é onde eu te digo que a hora que esse tensionamento começar a acontecer, aí a gente vai começar a ter regulação. Até lá, o que a gente precisa entender é que o ambiente de trabalho, ele, muito nessa frase que você trouxe, né? Ele não deveria ser este lugar de angústia. Ele não deveria ser um vetor de angústia, em princípio. Uhum.
E a pergunta que eu tenho feito, né, para terminar, assim, para a gente começar a finalizar, a pergunta que eu tenho feito muito para os líderes e fiz essa pergunta lá na Seara, eu estava lá na Seara, um beijo pro pessoal da JBS, da Seara, aí, que está fazendo um trabalho bem legal. Então, a pergunta que eu fiz para eles foi, bom, como é que vocês podem fazer para a vida dessas pessoas ficar menos difícil? Maravilhoso. É uma pergunta simples, simples. E aí, cada equipe vai produzir a sua lista. O que aqui a gente pode fazer para a vida dessas pessoas ser menos difícil? Se a gente começar por aí, para mim, já tá ótimo. Não, é sensacional. Acho que é isso. Amei te escutar, assim. Ficaria aqui mais 3 horas conversando com você. Nossa, Obrigada. insights, como é maravilhoso escutar isso. E pensar que tem gente pensando assim também, né? Sim, Que a gente pode fazer alguma coisa, que tem muita coisa que é nossa ainda, antes da gente olhar para o governo, para a chuva, para o sol. Assim, controle o que a gente pode controlar. Tem tanta coisa que a gente pode fazer que está nas nossas mãos. Enquanto a gente resolve o que é grande. Então, para mim, esse é o ponto. Então, eu não sou a pessoa que vai dizer, ai, não pode dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Gente, ninguém aprende a pescar com fome, tá? Ninguém aprende a pescar com fome. Ninguém aprende nada de barriga vazia. Então, assim, dá o peixe enquanto você ensina a pescar, pelo amor de Deus. Aí você vai ver que a pessoa vai aprender a pescar mais rápido. Não é uma coisa de doido? Um negócio maluco? Sabe o que eu falo também? Sabe o que eu falo muito, Ana? Eu falo assim, que papo é esse de tirar a pessoa da zona de conforto? Deixa ela lá confortável. Tudo que a gente precisa é oferecer conforto pra pessoa, gente. Tira ela da zona de comodidade, é diferente. Comodidade é ficar ali um parasita, um nada. Mas conforto é tudo que a gente quer, gente. Ninguém produz no desconforto, não. Isso. E essa discussão toda de segurança psicológica, a provocação que eu tenho feito para as pessoas é: você é uma pessoa que oferece segurança psicológica para os outros? Ou a pessoa precisa pensar no que ela vai te contar, porque você vai contar para não sei quem, porque você vai usar essa informação contra ela, porque você vai ridicularizar ela no que ela tá falando ou no que ela tá sentindo, ou vai dizer: "Ah, deixa de ser besta, imagina, tá aí ainda fazendo esse negócio", entendeu? Então, todo mundo quer um ambiente seguro psicologicamente, mas pouca gente trabalha para ser um lugar de segurança psicológica em si. Então, muito se fala sobre garantia de direitos, mas muito pouco sobre reconhecimento de deveres. E era assim que eu gostaria, talvez, de terminar, porque eu acho que essa amarração ela é muito importante, porque a responsabilidade de resolver os problemas do mundo, ela não é do indivíduo, mas o indivíduo dificulta muito quando a gente fala de avançar. Porque quando você decide gastar o seu tempo fazendo fofoca de alguém ou falando mal da sua empresa, eu realmente não consigo entender como é que você pode prosperar num lugar que você não abençoa. Para mim não faz o menor sentido. É isso. A gente precisa ser multiplicador das coisas boas, né, gente? Esse lugar não precisa ser perfeito. E isso não é sobre positividade tóxica, de estar sempre sorrindo. Não é sobre isso. É sobre qual é a postura ética para resolver os nossos problemas e avançar nos nossos acordos. Então, isso é tratar adulto como adulto, no fim das contas. Tá bom? Lindo. Obrigada. Obrigada a você. Obrigada Beijo, a todo mundo que está aqui, ó. Coisa linda, linda demais mesmo. Obrigada. Ana, amei, viu? Amei esse bate-papo. Vamos ver se a gente conversa depois, marca mais, marca outras vezes. Combinado. Você fica em São Paulo? Eu fico, oficialmente sim, a maior parte do tempo sim. Fico em São Paulo. Mas é São Paulo, né? Quando eu estiver por aí, eu vou te mandar uma mensagem pra gente encontrar. Excelente. Um beijo, viu? gente. Beijo, boa Obrigada. noite. Tchau.